Bom, boa noite, meus amigos. Já são 8 horas da noite. Hoje é dia 20 de janeiro de 2022. A gente está dando seguimento aí ao nosso curso de iniciação à gnose. Hoje é a reunião número 17. Vamos falar aí sobre o tema da magia. Vamos falar sobre o estudo da magia. Vamos entender o que é a magia, qual é a origem dessa ciência, o que é a magia branca, o que é a magia negra. Vamos entender também a diferença entre as duas, como que eu posso identificar a magia branca e a magia negra. E também vamos ver aí quem são os magos, o que é um mago e qual é o caminho que nós temos que seguir se nós quisermos nos tornar um autêntico mago branco. Porque aqui a gente estuda, na gnose a gente estuda sobre a magia branca. Então nós vamos falar sobre o caminho do mago branco. Então vamos lá. Bem, quando falamos de magia, normalmente vem à nossa mente imagens de vários personagens de filmes, de histórias infantis, às vezes. Alguns imaginam um mágico no circo, com uma cartola e uma varinha na mão, fazendo aparecer e desaparecer objetos. E dependendo também aí da nossa cultura religiosa, algumas pessoas associam magia com feitiçaria, com bruxaria, ou com adivinhações também, com até cultos diabólicos, Tem pessoas, quando a gente fala que estuda magia ou pratica magia, eles pensam que tem alguma coisa a ver com, com bruxaria ou com o diabo, coisas dos demônios. E aqui nós perguntamos, o que é que existe de realidade em tudo isso? O que seria a fantasia? O que é a fantasia ou o que é a realidade? O que seria verdadeiramente a magia? Essa ciência. Quem são os verdadeiros magos? Então, essa palavra magia, ela tem origem no antigo persa, com a palavra mag, que significa poder. A magia ela é uma ciência de origem tão antiga quanto os primeiros homens que puseram os pés nesse mundo, aqui na superfície terrestre. A magia ela foi a primeira ciência divina que chegou ao homem. A magia é o mesmo conhecimento divino, ou a gnosis, que nós já estudamos na nossa primeira reunião do curso de Introdução à Gnose. A magia ela é o próprio conhecimento da divindade, o conhecimento dos mistérios do universo, das leis da vida, das leis da natureza. E os magos são aqueles seres que conhecem essa ciência e que trabalham com todas essas leis e essas forças da natureza e do universo, tanto fora de si como dentro dele mesmo. Na história da humanidade, falando especificamente das raças anteriores a nós, na Lemúria e na Atlântida, todos os fenômenos da magia eram uma realidade presente na vida do homem. A magia e a ciência eram inseparáveis. E se compararmos aí os avanços científicos, os avanços tecnológicos, a tecnologia alcançada por essas raças anteriores, se compararmos a tecnologia daquelas raças com a tecnologia da nossa raça atual, certamente nós seremos vistos como homens primitivos. Da mesma forma que hoje nós vemos os nossos antepassados de 4 ou 5 séculos atrás, onde nem se imaginava a existência da eletricidade.
E aí um dos grandes legados, né, ou exemplos da tecnologia ou da magia antiga, que nós podemos ver até hoje, são as pirâmides do Egito. Quem construiu as pirâmides? Como foram carregados aqueles blocos de pedra que pesam dezenas de toneladas? Como foram colocados aí? Até hoje, se nós formos pesquisar aí, a ciência não consegue explicar exatamente essa questão. Mas na gnose, o mestre Samael, ele nos explica nos seus livros que os egípcios mais antigos, eles tiveram contato com os sobreviventes da raça Atlante. E esses mesmos Atlantes foram os que construíram as pirâmides do Egito. O mestre Samael, ele fala, eles tinham um aparelho que cabia na palma da mão. E esse aparelho, ele anulava a gravidade de qualquer objeto ou corpo terrestre. E assim, com esse aparelhinho, os atlantes podiam fazer levitar qualquer corpo ou qualquer bloco de pedra, por mais pesado que fosse. A magia, ela fazia parte da realidade dessas civilizações antigas, né, como os egípcios, como mencionamos aqui. E até no princípio da nossa raça ariana, na Idade de Ouro ainda, quando o homem ainda era bastante espiritualizado, ainda se podiam presenciar muitos fenômenos da magia. Por exemplo, os elementais da natureza, eles ainda se faziam visíveis em algumas partes do mundo. Porém, com o tempo, com o fortalecimento do nosso ego, né, do nosso materialismo, aí todos os véus da natureza foram se fechando. Todas as cortinas foram se fechando. O ceticismo e o materialismo, eles foram escurecendo a nossa visão espiritual, fomos perdendo os nossos sentidos espirituais. O nosso coração foi virando pedra, né? A nossa fé foi enfraquecendo. E aqui estamos nós hoje, como humanidade. Muitos aí fantasiando, fazendo brincadeiras e rindo, até mesmo rindo dessa ciência sagrada, né? Que um dia iluminou e levou à glória todas essas raças antigas. A magia hoje, ela ainda pode ser acessada por algumas poucas almas valentes ou disciplinadas, né, que conseguem dominar as suas paixões. A alta magia, ela pode ser alcançada através da iniciação. Aquele buscador, o aspirante a ser mago, que tiver valor, tiver coragem e se sujeitar às disciplinas do caminho iniciático, certamente ele poderá se tornar um mago verdadeiro. Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Esse símbolo que colocamos aqui na tela, ele é o pentagrama, né? Só para comentar. Ele é o principal símbolo da alta magia. Daqui a 2 semanas, nós teremos uma reunião que fala sobre a defesa espiritual. E aí nós vamos estar explicando, falando um pouco sobre o significado desse símbolo esotérico, desse grande símbolo da alta magia. Bem, não podemos estudar a magia sem falar no conceito de luz astral. A luz astral, né, só para nós entendermos, ela é o meio, é a base onde se assentam todas as operações mágicas. Vamos tentar entender um pouco mais esse conceito. Na reunião passada, na reunião sobre o pranayama, estudamos que o éter é a condensação do akasha. E as ondas universais do akasha se condensam no éter. Pois bem, o éter, ele é a energia vital, ou o fundo vital de tudo o que existe.
Isso nós vimos na reunião passada. Pois bem, o éter, ele é uma substância que permeia todo o universo, todo o espaço do universo é permeado pelo éter. Nos astros e nos planetas, né, vamos falar especificamente do planeta Terra, esse éter ele é fixado na nossa atmosfera pela gravidade e pelo peso dessa atmosfera. Então, essa substância, né, que estamos descrevendo aqui, fixa na atmosfera terrestre, ou esse fluido etérico magnetizado, é o que os magos, ou os alquimistas, chamam de luz astral. No espaço infinito, essa luz astral é o éter. No planeta Terra, se chama luz astral. E no homem, dentro do homem, é o próprio sêmen, é a semente da vida. O sêmen é o astral líquido do homem, né, que já estudamos também nas duas reuniões anteriores. Só para aclarar, né, quando falamos de sêmen do homem, estamos falando, na verdade, da energia sexual, tanto do homem como da mulher. Então, nessa energia está a luz astral. A luz astral é o grande agente magnético universal, como já denominava Eliphas Levi, que foi o grande mago gnóstico que viveu no século XIX. Eliphas Levi ele fala muito nos seus livros sobre a luz astral. E na Gnose, o mestre Samael, ele também ensina no seu livro Matrimônio Perfeito, que ele fala que a luz astral é o armazém de todas as formas passadas, presentes e futuras da grande natureza. Ou seja, todos os registros da natureza, toda a memória e o futuro estão na luz astral. Nós não podemos ver essa luz astral com os nossos olhos físicos, mas ela está em toda parte. É como se fosse a própria eletricidade. Nós não podemos enxergar a eletricidade, mas nós sabemos que ela existe. Nós vemos a manifestação da eletricidade. Vemos, por exemplo, uma lâmpada acender. Nós não sabemos como, mas a lâmpada acende com a eletricidade. E todos os seres humanos, todos os seres, os animais também, as plantas, os vermes, todos os átomos, tudo na Terra está imerso nesse fluido etérico, nessa luz astral. Assim como todas as forças elementais do éter, do ar, da água, do fogo e da terra, tudo está conectado fluidicamente, energeticamente, através da luz astral. Portanto, essa luz astral, ela conecta o mago, ela conecta o instrumento da magia e o mesmo objeto da magia. Essa luz astral, ela é o agente mágico universal. A luz astral em si mesma, ela é neutra. Ela não é nem positiva nem negativa. Porém, através de uma vontade consciente, essa luz astral ela pode ser polarizada positivamente ou negativamente. E a grande batalha entre o bem e o mal, entre a magia branca e a magia negra, ocorre na luz astral. Então, vemos aí uma vontade consciente, né? Alguém que tem uma vontade consciente vinda de, por exemplo, um ser ou de um mago que domina a si mesmo, ele pode operar positivamente
na luz astral. E aí ele influencia todas as correntes magnéticas, elétricas, fluídicas, etéricas, energéticas. Ele influi nessa luz astral para que tenha algum efeito positivo, né? Da mesma forma, uma vontade consciente maligna, né? Alguém que tem uma intenção maligna, ou um mago negro, ele pode também operar negativamente nessa mesma luz astral. E aí ele vai provocar um efeito destrutivo, né, ou nocivo, fazer mal para alguma pessoa. Agora, os inconscientes, né, aqueles que não possuem uma vontade consciente, aqueles que são as pessoas que são dominadas pelas suas paixões, pelos seus vícios, né, pelos seus egos, eles são vítimas das suas próprias sombras e fantasias. Essas pessoas elas são empurradas para lá e para cá de acordo com os ventos das suas paixões. Estamos falando de nós mesmos. Todos nós somos inconscientes. Todos nós somos embriagados ou fascinados pela luz astral, sem que, na verdade, tenhamos nenhuma consciência disso. Nós somos vítimas da luz astral. Então, por causa disso, podemos cair facilmente, cair vítimas das influências negativas de uma magia negra. Então, daqui a 2 reuniões, nós vamos ver aí como podemos nos defender dos tenebrosos. Vamos ter uma aula aí sobre defesa espiritual daqui a 2 semanas. Pois bem, os magos brancos, eles polarizam a luz astral positivamente, utilizando o poder de Kundalini. Os magos negros, os demônios, eles polarizam a luz astral negativamente, com o poder do órgão kundatiguador. Nós já vimos que os magos brancos, eles despertam a sua serpente Kundalini com a magia sexual branca, através da castidade e da transmutação das energias sexuais. Então, os magos brancos, eles preservam o seu sêmen, a sua energia sexual, e transformam essa energia em luz, transmutam em luz. Agora, os magos negros, em contrário, eles praticam o tantrismo negro. E assim eles desenvolvem o seu órgão kundatiguador, através do derramamento das suas energias sexuais. Só lembrando que o órgão kundatiguador, já estudamos isso em reuniões passadas, é a cauda dos diabos, é a serpente negativa. É justamente o oposto da serpente Kundalini, que sobe pela coluna vertebral dos magos brancos. Então, vemos aqui que a autêntica e alta magia ela se fundamenta totalmente no sexo. O mago branco, o alquimista, ele conquista todos os seus poderes, todas as suas riquezas espirituais, através do sexo, do tantrismo branco. Eles transmutam as suas energias sexuais. Eles convertem o seu sêmen em luz, em poderes, em graus iniciáticos, em virtudes. Agora, os magos negros, eles também conquistam seus graus, na hierarquia infernal, através do sexo, da fornicação. Eles realizam práticas de tantrismo sexual negro. A grande batalha entre o bem e o mal, entre os poderes da luz e os poderes das trevas, sempre acontece no sexo, na luz astral, que é a energia seminal no ser humano.
O sêmen ele é a chave de todos os poderes e de todos os impérios, né, como diz no Mestre Samael. E através da castidade e da prática da magia sexual sagrada, nós conquistamos o paraíso, do qual um dia saímos e nos tornamos mestres da loja branca. Através da fornicação, os magos negros, ao contrário, eles se afastam do seu Pai Celeste. Os magos negros, eles se divorciam do seu Deus interno e se afundam para sempre na escuridão do inferno. E ali eles seguem o caminho da hierarquia dos demônios. Agora vejam, estão falando sobre os demônios, mas até um mago negro, ele pode se arrepender. Na gnose se diz que para o indigno, todas as portas estão... perdão. Para o indigno, todas as portas estão fechadas, menos a porta do arrependimento. E para que o mago negro ele regresse ao caminho da luz, basta que ele se arrependa e deixe de ser um fornicário. E aí ele passa a seguir o caminho da castidade e praticar a alquimia sexual sagrada. Assim ele deixa de ser um mago negro e se coloca no caminho da luz. O Mestre Samael ele escreveu um livro inteiro, né, chama Revolução de Belzebu. E ali ele conta a história de Belzebu, que era uma grande hierarquia da loja negra. Belzebu, ele seguia Javé, que é o chefe da loja negra. E Belzebu ele se arrependeu e o Mestre Samael ajudou ele a sair do inferno. Hoje Belzebu é um caminhante da luz e ele segue o exército do Cristo. O Cristo é o chefe da loja branca. Então essa saga, toda essa história, ela está narrada naquele livro da Conversão de Belzebu, que temos aí na nossa biblioteca aí, salvo. A loja branca e a loja negra, elas são as duas correntes em eterna oposição no universo. O bem e o mal. E aqui vejamos bem. Temos que tomar muito cuidado com esses conceitos de bem e de mal. Porque, interessantemente, né, independente do lado em que se está, esses conceitos de bem e mal, eles são utilizados exatamente da mesma forma. Ou seja, os magos brancos, eles seguem o caminho do bem, o caminho da luz, do amor, da verdade e da lei. Os magos brancos, eles veem os magos negros como a oposição, como o mal, como os transgressores da lei. Agora, interessantemente, os magos negros, eles dizem a mesma coisa. Os magos negros dizem que seguem o caminho do bem, da luz, do amor, da verdade e da lei. E os magos negros também veem aos magos brancos como a oposição. Os magos negros enxergam os magos brancos como o mal, como os transgressores da lei. Os magos negros chamam os magos brancos de demônios entre si. Eles veem o mago branco e falam, veja ali um demônio. Agora imaginem, né, tendo essa informação, imagina que qualquer um de nós, de repente, estivesse ali no astral, né, nos mundos internos. E talvez por convite de algum suposto mestre,
nós entrássemos inadvertidamente em um templo da Loja Negra. E ali naquele templo, nós escutaríamos discursos de amor, de caridade, de luz, de bondade, e poderíamos ser facilmente enganados. É dessa forma que muitas almas caem no abismo. Né? Eles começam a frequentar esses templos da Loja Negra sem saber. E aí começam a seguir os discursos e viram demônios, sem saber. E até com as melhores intenções, as melhores das intenções. Então, como podemos escapar dessa armadilha? Como podemos diferenciar um templo da Loja Branca de um templo da Loja Negra? Porque na aparência, os dois podem ser iguais. Os dois templos podem parecer iguais, com a mesma beleza, com a mesma música maravilhosa, com a mesma decoração. Então, como que eu posso diferenciar? A diferença está justamente no aspecto sexual. Os discursos da Loja Negra, ou dos magos negros, eles podem ser iguais aos da Loja Branca, em todos os aspectos. Porém, haverá uma diferença bem sutil, mas fatal. Os magos negros, eles sempre aconselham e pregam o derrame do sêmen. Eles pregam a fornicação, a perda da energia sexual. Agora, os magos brancos, jamais na vida perdem o sêmen. Jamais um mestre da Loja Branca aconselharia um discípulo a derramar sua energia sexual. Então, essa é a diferença clara e o ponto fundamental que temos que estar aí atentos nesses discursos, né, para evitar cairmos em ciladas. E isso não acontece só nos mundos internos, isso acontece também aqui no mundo físico. Às vezes, muitas escolas, né, ou seitas, elas se dizem ser da luz, da magia branca, da nova era, né, da evolução, mas, na verdade, são centros de magia negra. E, se formos investigar, ver os seus discursos, a sua filosofia, eles ensinam a prática do tantrismo negro, a perda do sêmen, a perda das energias sexuais. Então, fica aí esse alerta, né, para sempre estarmos atentos aonde quer que andemos, seja no mundo físico ou no mundo astral, estarmos atentos aí a esses detalhes, né? Vamos ver agora quais são os requisitos ou caminho para alguém se tornar um mago. Como dissemos, o mago é aquele que conhece e que trabalha com todas as leis e forças da natureza. Não somente no universo exterior, como também dentro dele mesmo. O primeiro passo para alguém se tornar um mago é conhecer. O primeiro verbo da magia é conhecer. O mago ele tem que estudar sobre a ciência mágica da natureza. O candidato à magia ele deve se tornar um estudante sério e totalmente dedicado à disciplina espiritual. Então ele deve aprender, primeiramente, a doutrina. Ele deve aprender os conceitos e os princípios fundamentais da magia. Ele deve aprender sobre as práticas, sobre as técnicas e os exercícios
que ele tem que praticar, né? Porque vamos lembrar que nós somos aprendizes. Nenhum de nós, ninguém se torna mago porque estudou alguns livros ou porque fez um curso de magia. O aprendiz ele tem que se esforçar, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer os exercícios esotéricos e cumprir aí com todos os requisitos dos rituais mágicos. Então, o estudante, o aspirante a mago, ele também deve ser casto, né? Ele deve ter a castidade. Ou então, se ele ainda não é 100% casto, né, ele tem que estar realmente aí, seriamente trabalhando para construir a sua castidade física e mental. Porque o mago ele precisa de energia, ele precisa de luz, ele precisa dessa matéria-prima para realizar as suas operações sexuais, as suas operações mágicas. Porque alguém que está sempre perdendo as suas energias sexuais, né, aqui ou acolá, ele é muito fraco, energeticamente falando, né? Vamos lembrar das nossas 2 aulas anteriores, né, que estudamos sobre a castidade e sobre os exercícios de pranayama, né, que esses exercícios eles podem ajudar principalmente os estudantes solteiros, né, ou aqueles que não podem praticar ainda a alquimia sexual. Mas todos os aspirantes a magos, né, sejam eles casados ou solteiros, eles têm que preservar suas energias sexuais e transmutá-las, né, para que a sua aura seja forte, seja luminosa. E para que eles tenham também aí pelo menos um pouco de fogo e de luz no seu interior, para que eles possam operar magicamente, né? Então a castidade é tudo. A castidade é tudo para o mago. O próximo requerimento também que devemos considerar, né, no caminho da magia é a conduta reta. Porque as forças da natureza, elas são muito exigentes. As forças da natureza, elas são representadas pelos deuses, pelos devas, pelos espíritos e pelos elementais da terra, da água, do fogo, do ar e do éter. E essas forças da natureza, elas somente são comandadas por alguém que tenha domínio sobre si mesmo, alguém que domine as suas próprias paixões. E isso é lógico, isso é algo que se conquista aos poucos, né? Já falamos aqui sobre o trabalho de eliminação do eu, né? À medida que vamos eliminando o nosso ego, nós vamos nos tornando senhores dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações e da nossa vontade. E assim, nessa condição, nós certamente vamos ser atendidos por essas forças da natureza, né? Eles vão nos assistir, se tivermos o verdadeiro valor, uma boa conduta. Um outro requerimento que temos que mencionar aqui também é a devoção, que é aquela entrega ao divino, a mística, porque quando operamos com a magia, quando invocamos aos devas e aos elementais, nós devemos ter muito respeito, muito amor, fé, né, e aquela entrega ao nosso ser e aos mestres, né, humildade. Agora, isso também se desenvolve com a prática, né? Nós temos aquela reunião sobre a mística e aprendemos aí, quanto mais orarmos, esse calor da mística, né, no coração, esse poder da fé, ele vai aumentando dentro de nós. Perdão. E uma coisa que nós podemos também utilizar, né, que ajuda muito, são elementos indutores de mística. Por exemplo, se nós temos
um pequeno altar, né, no lugar onde fazemos as nossas práticas. Isso ajuda bastante. Então, podemos acender uma vela nesse altar, que representaria o elemento fogo, ter um cálice, um copo de água, que representaria o elemento água. Podemos colocar ainda uma pena de ave, que representa o ar, e também um potinho pequeno, com um pouco de terra aí, né? Que esse podemos escolher de um jardim ou de uma mata. Esse representaria o elemento terra. Então, aí já teríamos os 4 elementos nesse altar. E podemos completar ainda com flores, para quem gosta. E podemos ter também aí uma espada, né? Que a espada é um elemento muito importante quando fazemos as conjurações, invocações na magia. A espada representa, é o símbolo da vontade e o poder do mago. Agora, outras coisas também que podemos ter, né, no nosso ambiente, ou na nossa sala, no nosso quadro de prática, seria algum quadro, uma imagem, né, uma escultura da Mãe Divina, dos deuses, ou qualquer imagem, né, que nos desperte esse sentimento de veneração. Então, aí para quem gosta também de um crucifixo, um pentagrama, uma Bíblia ou algum livro sagrado, podemos colocar ou queimar incenso ou resinas naturais, para quem gosta desses produtos. E aí cada um fica à vontade para fazer como quiser. Um altar ele não é obrigatório, né, para a prática da magia. Mas estamos mencionando esses elementos porque eles realmente ajudam, né, principalmente no começo, esses elementos indutores de mística, eles ajudam a criar esse ambiente de devoção, esse ambiente místico, né, que ajuda nas nossas práticas, né, na meditação e tudo isso. Agora, lembrando que o altar principal é o nosso coração, é o coração tranquilo, no qual nós nos concentramos quando oramos aí ao nosso Deus interno. Então, o altar é o principal, o coração é o principal altar do nosso templo interior. Finalmente, temos que mencionar aqui também sobre a concentração e a imaginação. Aquele que trabalha nos rituais mágicos, ele deve treinar a sua concentração. É muito importante a concentração, porque não podemos estar em um ritual com a mente viajando. A prática mágica ela se faz muito mais eficaz quanto mais pudermos manter a nossa concentração e a nossa imaginação naquele objeto daquela prática. Porque para o mago, o sentido da imaginação, imaginar é ver. Assim como falar é criar, né, com o verbo criador. Então, essa imaginação que estamos falando ela é uma faculdade da consciência, é uma clarividência. Essa faculdade ela capta as imagens reais da luz astral e transmite isso à nossa consciência. Diferente da fantasia, né? Não podemos confundir imaginação com fantasia, ou devaneio, que são projeções dos nossos egos. Então, esse caminho da preparação do mago, ele passa pelo mesmo caminho da iniciação. O candidato à magia, ele tem que eliminar todos os seus defeitos, para assim dominar as suas paixões. Né? Assim ele vai aumentando gradativamente o seu nível de consciência, a sua lucidez. Né? Isso faz parte da iniciação, é a conduta reta, é expandir a consciência. E o mago, né, no seu caminho de iniciação, no seu caminho para se tornar um mago verdadeiro, ele tem que trabalhar com a alquimia, porque é justamente através da alquimia que ele vai desenvolver o seu Kundalini,
né? Aprendemos nas reuniões anteriores, com Kundalini desperto, aí o mago ele recebe a sua espada de fogo nos mundos internos. Alguém que desperta o Kundalini, ele internamente no astral ele recebe uma espada. E essa espada é o símbolo da vontade, que nos permite aí comandar esses elementos da natureza e também nos defender contra os tenebrosos, né? E o Kundalini, se desenvolvendo, ele também nos dá aí inúmeros poderes, né? Clarividência, clareaudiência, polividência, intuição, poder no verbo, nas palavras, tudo isso são poderes fundamentais aí na prática da magia também. Bem, antes de passar aqui para as perguntas, vamos fazer ainda, gostaria de fazer aqui ainda uns comentários, né? Vou falar um pouco sobre a prática da magia. Na reunião da próxima semana, nós vamos falar especificamente sobre a magia elemental, né? E vamos aprender como trabalhar com os elementais da natureza. Mas hoje vamos incluir aqui algumas palavras, algumas descrições sobre a prática da magia. A prática da magia é algo bem amplo dentro da gnose, né? Lembrando que a magia ela é a arte de trabalhar com as forças da natureza e do universo, dentro e fora de nós. Então, a magia, por exemplo, né, como falamos aí, ela envolve práticas com os elementais da natureza. Essa é a magia elemental. O mago, ele utiliza os elementais da terra, né, as plantas, os elementais da água, do ar e do fogo. Ele usa essas forças para realizar curas. Então, podemos curar a outras pessoas, podemos curar familiares, amigos, né, em segredo, podemos fazer bem a essas pessoas. Podemos também curar a nós mesmos, com a ajuda dos elementais, né, conhecendo essa ciência. Podemos também utilizar os elementais da natureza para nos ajudar em práticas espirituais, eles ajudam muito, porque as forças da natureza, elas estão à nossa disposição para trabalhar para toda aquela pessoa que tem um coração puro. Os elementais eles ajudam, né? Então, assim como naturalmente os elementais eles nos servem, né? Os elementais nos dão os alimentos da terra, eles nos dão água limpa, pura para beber. Os elementais nos dão ar para respirar. O fogo ele nos aquece, né? Talvez nem tenhamos consciência disso, de como os 4 elementos eles nos servem. E na verdade eles podem fazer muito mais do que isso. Basta que nós dominemos as nossas paixões. E assim poderemos trabalhar diretamente com esses elementais. Agora vejam que a magia negra, né, os magos negros, eles também utilizam os mesmos elementais e as mesmas forças da natureza. Porém, a finalidade dos magos negros, ela é egoísta ou maligna. Os magos negros eles utilizam as forças da natureza para o seu próprio benefício, a qualquer custo. Seja escravizando os elementais da natureza, né? Porque os magos negros eles comandam os elementais escravizando eles, aterrorizando eles, ou seja, prejudicando ou fazendo maldade aí às outras pessoas. Então, os magos negros eles usam a magia de forma egoísta, para aumentar as suas riquezas, para aumentar o seu prazer, para seduzir pessoas do sexo oposto, para manipular a vontade das pessoas, obrigar as pessoas a fazer coisas que elas não querem, né? E isso manipular as pessoas a tentar contra o livre-arbítrio dos outros, ou usar magia, né, para obrigar alguém a fazer alguma coisa, isso é pura magia negra.
Isso é bruxaria. Então, e essas práticas, elas não ficam impunes, né? As práticas de bruxaria. A lei do karma, ela cai em cima, ela cobra pesado de todos aqueles que praticam a magia negra, né? Eles vão sentir o seu karma, seja nessa vida ou nas vidas futuras. A prática da magia, ela também envolve a teurgia e a astroteurgia, colocamos aqui. A teurgia, ela é uma prática mágica, né? Uma magia prática para se invocar os deuses, os mestres da loja branca, ou também os devas da natureza, né? Os devas da natureza são os deuses que regem os 4 elementos. E a astroteurgia, ela trabalha com os deuses planetários, né? Com os regentes dos planetas do sistema solar. Samael, o mestre Samael é um deles. Samael é o deus regente do planeta Marte. Cada um dos planetas, o corpo celeste, tem o seu deus regente, né? E com a prática da teurgia, ou da astroteurgia, nós podemos trabalhar com todos esses mestres, né? E pedir muita ajuda a eles, né? Podemos e devemos sempre pedir ajuda e assistência aos mestres. Agora, em contraste, os magos negros utilizam a goécia, que é uma prática de magia negra para invocar os demônios. Os magos negros, eles trabalham com os demônios, né? E vejam que os magos negros, eles fazem a sua magia, esses seus trabalhos, essas práticas, com fins egoístas ou de maldade, né? Agora veja, né? Porém, como dissemos, os magos negros, eles sempre acreditam que estão fazendo o bem. Os magos negros acreditam que estão no caminho da evolução. Eles nunca se acham ruins, eles nunca se acham maldosos. A maldade para eles é a bondade. E a bondade é a maldade. Porque todos os magos negros, eles são equivocados sinceros. Todos eles creem que fazem muito bem. Eles creem que estão evoluindo, que estão servindo à humanidade. Eles acreditam firmemente nisso. E eles fazem do inferno a sua mística, né? A mística, a devoção dos magos negros está no inferno. Agora, existem ainda outros tipos de práticas mágicas, né? Existe ainda a alquimia, como já estudamos, né? Que é a magia. A alquimia é a magia da transformação do homem terreno no homem divino. A prática da alquimia, ela é a verdadeira alta magia. É a transmutação do chumbo da personalidade terrena no ouro do espírito divino. Então, esse trabalho de transmutação das energias sexuais é a grande magia que transforma aí totalmente a nossa constituição terrena e espiritual, né? É o segundo fator. A alquimia é o segundo fator de revolução da consciência, que nós já estudamos. Podemos estar ainda entre as práticas da magia branca, temos exorcismos, conjurações, invocações e muitas outras práticas, né, que ajudam a curar e a aliviar o sofrimento da humanidade. Então, todas essas práticas de magia, elas visam o bem da coletividade, da humanidade. Em contraste, os magos negros, eles trabalham com necromancia, com adivinhações, com encantamentos, mediunismo,
possessões e tudo mais, todas as práticas mais que possam servir aos seus interesses egoístas ou que possam fazer mal a outras pessoas. E colocamos aqui também o tarô, a cabala, a numerologia, que também são elementos, né, que podem ser usados aí nessas práticas mágicas. Então, existem ainda outros elementos, né, mas devido ao tempo aqui não podemos cobrir todo o assunto. Então, essa era a apresentação que tínhamos para a reunião de hoje, né? A magia, como falamos, é um tema realmente muito extenso, e o nosso objetivo aqui hoje era passar um conhecimento básico, né? Pelo menos aí para entendermos realmente o que é a magia, né? Quais são os requisitos para a prática da magia. E também devemos ter muito clara aí a diferença entre magia branca e magia negra, né? Vimos que nem sempre, ou na maioria das vezes, não é fácil diferenciar uma da outra. Então, esperamos que esse tema aí tenha ficado claro para que evitemos aí cair em ciladas, né? Então, vamos abrir agora aí para as perguntas, se vocês tiverem perguntas, ou quem quiser que expandamos em algum tema a mais, fiquem à vontade aí. Mestre, boa noite. Boa noite, senhores. A minha pergunta, na realidade são mais de uma pergunta, mas eu vou por etapa. Uhum. O jogo das cartas e o tarô é considerado uma magia negra? Não, o tarô não é considerado uma magia negra, né? O tarô é uma magia, né? Uma ciência mágica, vamos dizer assim, que foi entregue pelos deuses. Agora, vimos que essas forças da natureza, né? Porque o tarô também mexe com as forças da natureza, os símbolos da natureza, energias, esses instrumentos, essa magia, essas forças, elas podem ser usadas ou polarizadas positivamente ou negativamente. Então, tudo depende daquele que está por trás e da intenção daquele que está operando, não é? Então, se é uma pessoa que tem fins egoístas ou malignos, ele vai fazer o resultado vai ser uma magia negra. E alguém que tenha o objetivo de ajudar alguém, né, alguma pessoa, é uma magia branca. Então, temos que ficar atentos. E, da mesma forma, os outros instrumentos, né, os outros elementos de magia, a magia elemental, porque os elementais, nós vamos ver na próxima reunião, eles são criaturas além do bem e do mal. Eles são criaturas inocentes, né? São as formas mais puras e básicas da vida, mais elementares da vida, como uma criança. Uma criança não sabe o que é bom ou mal. Então, um adulto, alguém que tenha uma vontade, né, consciente, ele pode direcionar esses elementais, essas forças, né, para fazer o bem ou para fazer o mal, sem que eles mesmos nem saibam, né, essas criaturas, esses elementais. Então, pode ser, depende de como é polarizado, ou positivo ou negativo, né? A segunda pergunta, mestre, é com relação... Eu sempre tive muita dificuldade com relação ao Testamento Velho, o Velho Testamento e o Novo. No Velho Testamento é muito comum fazer sacrifício, o sangue purificando. E eu nunca entendi como é que você sacrificar um ser, não é, pode ser uma magia boa. Como é que o senhor encara essa questão dos sacrifícios? Principalmente que eram feitos no começo, né, no Velho Testamento. Até hoje é muito feito ainda, né, sacrifícios. Temos que entender que a Bíblia, né, o Novo Testamento, o Velho Testamento, eles têm muitos símbolos.
né? Existem muitos símbolos nesses livros. Então, nós temos que ler, estudar, e muitas vezes tem que ser feita uma interpretação, perdão, ali. Porque, na maioria das vezes, né, nesses livros sagrados, quando se fala em sacrifício de animais, e da mesma forma, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus ele nasceu, se diz que ele nasceu num presépio, ou num estábulo, no meio dos animais. Né? Esse símbolo dos animais são os animais do nosso interior, são os nossos egos. Então, muitas vezes, sacrificar os animais é eliminar os egos, né? Sacrificar os próprios animais interiores, as bestas que nós temos dentro. Então, temos que ficar atento a esses símbolos, né? Porque, na verdade, a prática, a magia feita com animais, com sacrifício de animais, é magia negra, né? Nenhum mago branco sacrifica animais para fazer seus objetivos, a sua magia, né? Agora, os magos negros, sim, eles utilizam sangue de animais, cadáveres de animais, né? Trabalham com os elementais dos animais para fazer mal para as pessoas. Então, seria esse detalhe que a gente ficar atento a isso, seria o simbolismo, né? Ficar atento ao símbolo, que o sacrifício dos animais, na verdade, é os nossos animais interiores. A terceira pergunta, mestre, é com relação... É mais fácil para a mulher desenvolver o dom da magia ou não tem essa diferença? Na verdade, não deveria ter diferença. Agora, às vezes que se diz que às vezes as mulheres têm mais facilidade com as ciências mágicas, é porque a mulher, pela sua natureza feminina, ela é mais coração, né? Enquanto o homem é mais a razão, a mulher é mais o coração, a intuição. E isso, nós vimos aí que essa mística, essa intuição é fundamental na prática da magia. Então, por isso que a mulher talvez, né, pela sua natureza que ela tenha mais essa intuição, tenha mais facilidade de sentir, mais sensibilidade, né, de sentir essas forças, né, essas energias. Enquanto que o homem, talvez até pela sua criação, porque estudou muito, né, usa mais o cérebro. E às vezes também o homem, às vezes pela sua criação, é desencorajado de mostrar sentimentos, né, de ter aquela dureza, né, emocional. Então, justamente por isso, pelo fato do homem ser mais, a natureza do homem ser mais razão e a mulher mais emoção, coração, às vezes a mulher tem mais facilidade. Mas é com as práticas, né, que nós estudamos aqui na gnose, práticas para desenvolver a intuição, o chakra cardíaco, a mística, a devoção, tudo isso nos torna sensíveis, né? E aí tanto o homem como a mulher eles podem desenvolver essa sensibilidade da magia. A última pergunta, mestre, para não me prolongar muito, é com relação às pessoas que gostam muito de lidar, se sentem muito bem na natureza, procuram a natureza, gostam de estar no meio dos elementares mais básicos. Essas pessoas são mais sensitivas. Existe até uma relação de signo. Alguns signos são mais sensitivos do que outros. É o caso do Libra, né? Essas pessoas têm mais facilidade, ou vão ter mais facilidade para desenvolver a magia? Sim, uma pessoa que ela, ou qualquer um de nós, né, se nós entrarmos em contato com a natureza, né, com os elementais, nós naturalmente estamos tendo um intercâmbio de energias, né? Recebendo energia. A gente entra numa cachoeira, por exemplo, numa praia, né? Ou vai fazer uma caminhada numa floresta, ou numa mata, ou até num jardim, né? Ou estamos ali, às vezes até tomando um banho de sol, né? Recebendo aquela energia solar.
tudo isso fazem parte dos tátuas, né? A natureza ela está permeada com os tátuas. Então, como vimos, esses tátuas, eles entram no nosso corpo, né, no nosso corpo vital, nos nossos chakras, e produzem hormônios, bem-estar, equilibram os nossos chakras. E uma pessoa com os chakras equilibrados, certamente, ela vai ter muito mais sensibilidade e eficácia, né, nas suas práticas mágicas. Ao contrário, uma pessoa muito intelectual, muito cética, né, muito dura ali, o seu coração quase que empedrado, né, que usa muita intelectualidade e às vezes está preso na cidade, no trabalho, no computador. Tudo isso pode causar um desequilíbrio, né, e deixar a pessoa menos sensível, né, porque os chakras talvez não trabalhem muito bem. Às vezes soma isso com uma alimentação pobre, né, de pouca energia, né? Nós estudamos também sobre alimentação, isso também influi bastante. E esse é até um ponto interessante, porque para a prática da magia, devemos consumir sempre alimentos com uma energia natural, uma energia vital forte, né? Então, devemos evitar aí alimentos processados. Tudo isso afeta no nosso corpo vital, nas nossas energias sexuais. E, ultimamente, no final, tudo isso vai afetar também as nossas práticas mágicas, né? Então, o que você falou é verdade. A pessoa que anda na natureza, que está em contato com os elementos, tem aquele intercâmbio de energia, né, com os tátuas, com os elementais da natureza, isso aí equilibra os chakras e faz a pessoa ser mais sensível, né, mais eficaz na sua prática mágica. Mas aí, mestre, isso é uma questão, então, de karma, porque tem pessoas, como no caso eu, se sente, já é desde criança, se sente melhor no meio da natureza, se sente melhor longe das grandes cidades, da tecnologia, prefere a coisa simples e gosta de estar no meio dos animais, se sente bem e acaba atraindo esses animais, né? Quer dizer, como se eles viessem pedir socorro, né? Geralmente, no meu caso, então, eu sou tecnista veterinário, a gente tem uma ONG até de proteção dos animais abandonados, né, de rua. A gente, no começo, até se perguntava, pô, parece que todo lugar que eu olho, eu vejo um animal doente, eu vejo um animal machucado, pô, a gente não aguenta mais, já estamos supercarregados, mas é como se eles nos procurassem. Então, essas pessoas já vêm com um lado sentimental mais desenvolvido, e isso é uma questão também kármica ou não? Pode ser kármico, né? Porque o karma ele influi diretamente no ambiente que a pessoa nasce, né? Então pode ser karma, mas não precisa ser necessariamente karma. Pode ser também o raio da pessoa, né? O signo, dizemos na gnose o raio, porque existem os 7 raios do universo, né? O raio do amor, o raio da ciência, né? O raio da política, o raio da justiça, né? Então, por exemplo, uma pessoa, às vezes, do raio do amor, vamos dizer assim, essa pessoa talvez vai ter todo o seu ciclo evolutivo, as suas existências, né? Direcionada ou envolvida com essas coisas da natureza, da arte, né? Do amor, ao passo que, por exemplo, uma pessoa do raio da ciência, ele vai ter todo o seu ciclo evolutivo, né? E as suas existências ligadas à ciência, ao estudo, né? Então vai ser um ambiente ali científico, assim como também existe o raio da força, né? Que é relacionado à guerra, que é o raio marciano do mestre Samael. Então, uma pessoa assim, uma essência, né? Vamos falar que é a essência, ela vai passar desse raio, ela vai passar pelos ciclos evolutivos, né?
de uma forma que todo o seu aprendizado, toda a sua passagem por esses reinos é ligado à força, ao raio. Então, ele vai se incorporar, por exemplo, em organismos de, por exemplo, um leão, animais assim de força, né? E aí também, quando ela chegar no reino humano, né, talvez ela vai ser direcionada ao militar, né? Por alguma razão ela foi parar no serviço militar, na guerra, né? Soldados, né? Mando, né? Hierarquias. Então, sim, o karma influencia, mas o karma não é o único fator que influencia. Existem outros fatores aí também do próprio raio, da essência que influem, né, nos ambientes que aquela alma ou aquela essência foi colocada, porque ela tem um aprendizado relacionado com aquilo. Então, uma pessoa que está sempre em contato com a natureza, né, e ela gosta disso, e parece que a vida sempre direciona ela para isso, ela tem um trabalho aí, né, às vezes internamente, até a sua essência, um trabalho para desenvolver com esses elementais. Mesmo que a pessoa não tenha consciência disso, a essência está tendo um aprendizado, um intercâmbio de energias com esses elementais, com a natureza. Então, pode ser um karma, né? Ou um dharma, né? Um karma positivo, se for algo positivo, e pode ser também a parte do aprendizado daquela essência. Obrigado, mestre. Nada.